Salve galera, beleza? Como vocês estão? Bom, agora nós vamos realmente olhar Bitcoin, Ethereum, criptos. Vamos olhar também MSTR, a MicroStrategy, vamos olhar o BTC3 e vamos tentar entender o que está acontecendo com essas empresas e com estas criptomoedas, ok? Então vamos colocar na tela imediatamente o gráfico do Bitcoin. Primeiro, já vou dizendo, não é o sinal, não é o final dos tempos, não vai acabar o mundo, não é hoje que o Bitcoin morreu e não será hoje que Ethereum morrerá. Não. Semana que está iniciando é uma semana bastante auspiciosa para a semana do BTC e para as criptomoedas. No meu entendimento, existe sim uma boa possibilidade de nós termos inclusive localizado o fundo de BTC. Mas, como nem tudo é muito claro, como nem tudo é muito simples, vamos colocar aqui na tela imediatamente para a gente poder discutir isso. A gente tem basicamente, vou dar um zoom out aqui só para vocês poderem ver. A gente tem basicamente neste momento Bitcoin fazendo um aspecto um tanto quanto preocupante, que é um topo duplo, que foi feito aqui. Depois que a gente fez esse topo, a gente chegou a chamar um pouco de liquidez de compra e daí a gente desabou, num movimento rápido e agudo que foi este. Fizemos um repique e voltamos para cá, e daí que fizemos o rompimento mais efetivo. E daí a gente repete o padrão. A gente faz um topo, volta a recuar, um novo topo, chama a liquidez de compra, faz uma queda aguda que foi esta. Então esta queda aguda aqui para mim é exatamente igual a esta queda aguda aqui. Repicamos e voltamos a cair. Então quando a gente bota o diário, a gente consegue ver as similaridades deste movimento aqui com as similaridades deste movimento aqui. Em verdade, são muito parecidos. São o que em mercado financeiro recebe o nome de fractal. Então, fractal é uma figura maior composta por figuras exatamente iguais menores. Tá, eu estou lendo, então, desta forma, que se a gente conseguiu fazer um recuo mais ou menos nesta amplitude aqui, até nós encontrarmos o suporte principal, não me surpreenderia que Bitcoin fizesse uma queda até os 85 mil dólares. Em verdade, esse seria o movimento principal, o alvo principal de qualquer queda mais importante que o BTC apresentasse, que eu acho que não vai acontecer essa semana. Aqui a gente tem uma order block, que é uma ordem fundamental de suporte para o BTC. Então esta região entre 84.500 e 85.000 seria uma zona de forte pressão compradora. Mas antes desta região nós temos outras. Nós temos uma outra região que os compradores se apresentam, que é em cima desta outra order block que está aqui, que é na faixa de 93.000 e 95.500. E aí, por último, nós temos esta área aqui, esta order block construída nesse fundo que é do número 173 e que é a região que a gente tocou aqui, ó, nesta queda. Na verdade, a gente toca nesta queda, nesta queda, nesta queda. E agora nós estamos rejeitando a perda deste suporte. Portanto, nós esperaríamos sim para o BTC um movimento de alta. É uma alta para romper topo histórico? Calma, galera. Calma. Ninguém aqui tem bola de cristal. A gente não trabalha dessa forma. A gente não tem como adivinhar o momento em que o mercado vai romper o topo histórico. Não tem. Tá? O que a gente consegue ver são as tendências de prazo mais longo. E aqui a gente consegue perceber nitidamente uma tendência de prazo mais longo, que foi cutucada na base de um canal de alta de prazo mais amplo. Então, quando a gente tem isso aqui, um fundo lá em 2023, tocou no outro fundo 2023 e passa aqui nessa região, e a gente está tocando esse topo anterior rompido, a gente está vendo que a gente está grudado no suporte. Isso é um ponto pacífico. Estocástico lento não está bem sobrevendido ainda, mas para mim nós vemos realmente um cenário interessante para criptomoedas, especialmente para o Bitcoin, especialmente para o Ethereum. Um movimento de alta até pelo menos esta abertura que aqui encontra-se em 110.730 seria um movimento mais, digamos assim, seria um movimento mais esperado. Seria um movimento tecnicamente mais provável.
tá? Nunca dá para ter certeza se é isso que vai acontecer, mas não vejo grandes resistências para o Bitcoin antes de fato dos 110.900. Por isso, o sujeito que está comprando uma posição aqui, com o seu stop aqui embaixo, para fazer um trade, eu não acho que está fazendo maluquice. Eu acho que é um ponto plausível de compra, está comprando perto de um suporte. E sim, eu prefiro comprar um pouco abaixo das zonas de suporte. Aqui é no suporte, aqui é no suporte. A gente perdeu essa região e, portanto, já exploramos a liquidez de venda que poderia ter nesse cenário. E no meu entendimento, agora nós buscaríamos até romper um pouquinho essa máxima, atingindo essa área de 111 mil dólares. Naturalmente, se a gente tiver a BTC puxando forte, nós teríamos MSTR subindo forte também. A MSTR, MicroStrategy, que tem uma primeira irmã aqui no Brasil, que é a OBTC, Orange. Né? Veja que ela está em cima de um fundo prévio, em cima dessa região, formando um trap, formando uma tentativa de perder esse fundo. Caso semana que vem rompa 270 com 30, para mim seria uma excelente e interessantíssima alternativa de voltar para este topo aqui anterior. Se nós entendermos a movimentação da MicroStrategy como um retângulo, isso já daria uma amplitude alta de quase 56%, com um stop de 21%. Gosto muito dessa estratégia. O mesmo, então, poderia ser visto para o BTC3, que é a prima irmã da MicroStrategy mais recente aqui no Brasil. Também é uma Treasury Company. Tá, eu vou esperar realmente que consiga romper esta região aqui. E se romper essa região, teria um forte potencial de voltar pelo menos para essa área de 25 aqui. E se fizer isso, uau, 87% para cima. Essa empresa, se eu não me engano, tem aproximadamente 2,5 bi em BTC em caixa da empresa como liquidez e como reserva de valor. Então, quando a gente olha aqui, Bitcoin, para mim, no 240 minutos, consegue romper acima desta região. Ela não rompeu ainda acima da média móvel principal, para mim é resistência 105, mas acho que vai ser rompido pelo jeito que está se desenhando, pela movimentação, pelo pivô de alta construído. Ethereum, sexta-feira eu comprei ETU. Tá? Então, sexta-feira eu comprei ETU. Esse é o gráfico do Ethereum para mim. Tá? Ethereum constrói realmente um movimento que eu entendo ser um movimento bastante atraente. Ele tem todas as médias móveis mais longas alinhadas para cima no gráfico semanal. Ela tem basicamente uma região de toque na média móvel de 70 nessa semana. Eu entendo que a semana a gente tentou perder uma zona de suporte importante, suporte estabelecido pela mínima do mês de junho de 2025, na verdade de outubro de 2025. Quando a gente coloca aqui o gráfico diário, essa aqui é a tentativa de perda do suporte, que está sendo rejeitada hoje. Hoje o mercado está dizendo não, eu não aceito perder 3.460 dólares, quem fez isso fez mal feito. E aí, quando você olha o estocástico lento nessa região, você vê uma zona de suporte bastante interessante para Ethereum. E foi por isso que eu acabei tomando então ETU na sexta-feira. Comprei ETU, que é uma ETF alavancada em 2 vezes com Ethereum. Tomei essas posições e estou definitivamente bastante feliz com essa minha tomada de decisão. Acho que foi uma decisão bastante sensata, diga-se de passagem. Decisão bastante sensata no meu entendimento. Aqui então, nós vamos olhar neste momento ETU. Olha que bonito o movimento. Tá. Se a ETU fizer realmente o movimento que eu estou esperando, que é um duplo fundo reflexo, caiu, fundo, caiu, ela voltaria para cá em pouquíssimo espaço de tempo, em uma semana ou 2 talvez, o que já é quase 52% de movimentação para cima. Obviamente que isso aqui é alavancado em 2 vezes, então a gente tem que ter um pouquinho de cautela mexendo com esses negócios um pouquinho mais alavancados, como se diz. Solana contra dólar Tether não está tão forte quanto Ethereum, tá? Não está tão forte quanto Ethereum, mas também está montando um certo repique. Quando a gente coloca o nosso gráfico limpo aqui, a gente vê que a Solana saiu do canal de alta que ela tinha, que era esse canal, que era um canal bem bonito.
Não gosto muito quando as criptos fazem isso, quando elas saem do seu canal. Então, de fato, aqui a gente sai do canal, vem para o fundo imediatamente anterior que estava dentro desse canal, toca essa região de suporte aqui e entra alguma pressão de compra. Nada muito intenso, mas entrou. No gráfico diário, a gente tem o rompimento desta região aqui. Esses dois candles aqui, eu chamo eles de quê? Eu chamo eles de teoria do candle fechado. Então, isso aqui é tudo uma única barra. E esse movimento de alta aqui tem como objetivo voltar pelo menos para esta abertura. Quando chegar nessa abertura, vamos ter que ver como será a pressão de venda, se a pressão de venda vai ser muito forte ou não. E se ela for muito forte, nós podemos inclusive fazer isto e retomar uma queda. Essa queda estaria bem estruturada em cima de uma linha de tendência de baixa, que é esta. Então aqui, perto de 186, eu tomaria muito cuidado com o Solana, pode haver pressão de venda batendo e dificultando o andamento da Solana como um todo. Link. Amanhã nós teremos nossa live ao meio-dia, às 3 da tarde. E acho que vocês podem colocar perguntas de ativos que vocês queiram. Não só mercado de criptos, mas também de mercado americano. Bom, o Link fez um triângulo simétrico e perdeu o canal de alta que ela vinha trabalhando, que era tão bonito. Perdeu aqui. E agora está fazendo o pullback dessa perda. Esse pullback deve trazer Link até perto de 18,24. Eu tomaria muito cuidado, porque se aparecer aqui um sinal de topo, tem chance de voltarmos para cá. A tendência já não é mais uma tendência de alta. Agora já se transforma para uma tendência de baixa, que tem inclusive esta disposição. Então aqui tá ruim, tá? Não tá bom. Acho que é um repique. Não é daqueles repiques que a gente pode se empolgar muito. Não é daqueles movimentos que a gente pode dizer, uau, tudo que eu sempre quis para operar. Não, não é. Tá feio, tá, na verdade. Sui. Essa longa sombra inferior aqui assusta todo mundo que está comprado em Sui. Sui tem realmente uma região de compradores que estão defendendo 1,89. Saiu do canal de alta. Agora opera dentro de um retângulo, na melhor das hipóteses. Vendedores batendo em 4,30. Compradores defendendo 1,86. Ao nos aproximar dessa região de 86, a gente tocou essa semana. Fizemos 1, 2, 3 de fundo. Rompemos. Isso poderia sim elicitar eventualmente um movimento de repique, com uma primeira resistência em 2,70, segunda resistência em 3, terceira resistência em 3,66. FET, esta infelizmente segue num cenário bastante tenso, é uma cripto ligada ao setor de inteligência artificial. A gente viu que o setor foi muito questionado na semana passada, na Bolsa Americana, e a gente viu que ele pesou fortemente nessas últimas 4 semanas. E agora faz o movimento de repique, não é nada mais do que um repique, para eventualmente buscar aqui a linha mediana que está em 0,5756. Eu não compraria FET nesse momento, eu acho que ela não está numa boa tendência de alta, está numa tendência de baixa no semanal. E aqui eu não vejo nada que possa ser feito. Injective é outra cripto que desmanchou feio. Sai do canal de alta curto que ela tinha feito. Cria um canal de baixa. E agora, na melhor das hipóteses, podemos ver também que é um retângulo. Então, grande parte das criptos ficaram feias nas últimas 2, 3 semanas, reverteram tendências ou modificaram suas tendências para o mercado de lado, o que dificulta muito, sem dúvida alguma, operações. Quem está tentando fazer trading nesse momento em Injective ou mesmo em qualquer outra coisa está com dificuldades. O mercado está muito volátil, pouco direcional, então não é um momento muito fantástico para ficar fazendo trades. Pelo contrário, é um momento bastante tenso. Dash está numa tendência de alta. Dash rompeu o topo anterior, fez um pullback. Eu olharia para Dash amanhã, se rompesse essa máxima. Meu stop ficaria nessa mínima. Meu alvo 2 a 3 vezes o risco para cima.
Gosto da Dash. Talvez seja uma das poucas criptos que ainda está mantendo-se em alta no semanal, em alta no diário e em alta nos 240 minutos. Aqui não. 240 minutos recuou porque perdeu esse fundo prévio. Muito bem. Então, essas são as principais criptos do dia de hoje. A gente, por enquanto, não entende que o BTC tenha feito um topo histórico, não entende que seja o final do verão de criptos ainda. Eu acho que é apenas uma raspada no stop dos comprados para realmente poder puxar o resto do mês inteiro de novembro. Eu não preciso achar, eu posso esperar que esta massa seja rompida e se ela for rompida, vai estar confirmada a ideia de que era apenas um papa stop para poder voltar para essa região que aqui está. Eu ainda tenho a perspectiva de que novembro seja um mês de alta e dezembro também. E a minha perspectiva é alta novembro, alta dezembro, final de dezembro, passando o Natal, começa um momento de recuo. Vai ser um momento que eu vou tentar ficar um pouco mais líquido. Deve recuar janeiro, fevereiro, talvez março. Depois volta a fazer mais um ciclo de alta. E no meu entendimento, o ciclo principal deveria terminar entre maio, junho, eventualmente julho do ano que vem. BTC, alvo meu, entre 150 e 180 mil dólares. Não tenho neste momento nenhum argumento gráfico para dizer que esta interpretação não é mais válida, porque a tendência de alta continua, os topos e fundos continuam em ascendência, e a gente tem esse belíssimo canal de alta que está aqui, e a gente está produzindo essa semana alguns a mais bilhões de dólares que o Fed vai estar entregando. Isso deve desvalorizar o dólar e ao mesmo tempo valorizar as outras moedas como um todo, inclusive as criptomoedas. Por último, o pessoal tem perguntado muito como é que estão os robôs. Isto aqui é a movimentação dos meus robôs neste momento, nos últimos 30 dias, tá? Para um contrato. Um contrato de mini e dólar produziram então esse resultado de R$535. Foram 70 operações, foram 67% de acerto. 67% de acerto. Tá? A gente teve aqui uma média de ganho de R$63 nas que ganham, uma média de perda de 105 nas que perdem. Por enquanto, nós estamos ainda construindo a base de um prazo mais longo nesse sistema de robôs. A gente sabe que os robôs eles são um investimento para prazo muito mais longo, não é para enriquecer imediatamente. Bem provável que daqui a 1 ano ou 2 nós estejamos com uma boa tendência de alta estabelecida, criada, construída, mostrando os resultados deste sistema automatizado que foi colocado aqui dentro lá do pessoal do Profit. Galera, uma excelente semana para todos vocês. Fiquem com Deus. Tudo de bom.